Olá, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos dar início a mais uma de nossas aulas. Na aula de hoje, além da explicação de tia Juliana, vocês vão assistir aí um vídeo para ajudar vocês a entender melhor o conteúdo, tá certo? Vamos lá começar? As plantas são seres vivos importantes para a vida no planeta, pois fornecem muitos alimentos para os animais. As plantas, por ser um ser vivo, possuem um ciclo vital. A gente está vendo aí um ciclo da planta. Desde que você vai crescendo, você vai mudando de série, você vai entendendo, compreendendo que a gente planta uma plantinha, ela tem todo um percurso a percorrer, ok? É o ciclo que ela tem na natureza. Por ser um ser vivo, as plantas possuem um ciclo. Ela nasce, ela cresce, ela reproduz, envelhece e ela também morre. As plantas possuem uma grande variedade de formas e adaptam-se a ambientes diferentes, seja na terra, seja na água ou até em galhos de outras plantinhas ou nos troncos, que são as chamadas plantas terrestres, aquela que é da terra, plantas aquáticas e as plantas aéreas. As plantas se alimentam, para isso elas necessitam da luz do sol, precisa de água para que possa se desenvolver. Esse processo de alimentação chamamos de fotossíntese. Só que este é um assunto que você não vai ver agora. Você está conhecendo aqui para você saber que as plantas elas se alimentam. É necessário se alimentar porque ela é um ser vivo. Porém, esse processo que chamamos de fotossíntese, você só vai aprender quando você chegar lá no quarto ano. Nós temos também aí as plantas carnívoras. Será que elas só se alimentam de animais? Se elas comem, não precisa da luz do sol, será que necessitam de água? Faça você essas descobertas, lendo seu livro em ciência, página 239. As partes das plantas. As plantas elas são divididas em 5 partes. Nós temos a raiz. Ela dá à planta a sustentação. É responsável pela retirada da água e sais minerais do solo para que aconteça um bom crescimento da planta. Nós temos também aí o caule. Ele é quem sustenta as folhas, as flores e todo o peso dos frutos, transportando a água para toda a planta. Temos também as folhas. As folhas fazem parte da respiração da planta. Contém açúcar, usando como alimento. Elas absorvem o oxigênio. Nós temos aí a flor. A flor é a estrutura reprodutora das plantas. Sua função é reproduzir sementes. Geralmente são coloridas e são perfumadas. Nós temos também aí o fruto. Os frutos originam-se das flores. São eles que guardam as sementes. Como já temos visto aí as 5 partes das plantas, você está vendo aí a planta já com as cinco partes. É necessário você conhecer cada uma e saber sobre cada uma delas, o que significa, porque a raiz é importante para a planta, porque o caule é importante, porque as folhas são importantes, porque a flor é importante e os frutos. Veja aí quem é que é responsável por retirar a água, pelos sais minerais. Veja quem é responsável pelo peso de toda a plantinha. Veja como é que ela se reproduz e
Quem é que guarda os frutos? O que é que guarda os frutos? Crianças, vamos conhecer um pouco sobre as plantas. Todas as plantas estão adaptadas aos meios em que vivem. Os cactos vivem em ambientes que falta água. Suas folhas são transformadas em espinhos, assim não perdem água. Algumas plantas vivem em solo lodoso e ficam com as raízes aéreas, melhorando a fixação, como as árvores nos mangues. Plantas de folhas grandes são próprias de clima úmido e de regiões chuvosas, como é o caso da bananeira. Nas regiões chuvosas apresenta uma atmosfera com uma umidade bastante alta. Grande parte da chuva volta para o ar. Nesses ambientes possuem folhas bem desenvolvidas. Existe uma infinidade de árvores e plantas da Mata Atlântica, como os ipês, e as bromélias, que são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que necessitam da árvore para sobreviver, mas não prejudicam os hospedeiros. Quando as plantas prejudicam os hospedeiros, elas são chamadas de parasitas, né? Muito bem, Florestan. As plantas obtêm a sua energia através da fotossíntese. A fotossíntese é um dos mais importantes fenômenos da biologia e tem importância não só para as plantas, mas também para todos os seres vivos. Com água e energia solar, as plantas retiram constantemente dióxido de carbono e devolvem oxigênio livre, garantindo a nossa respiração. Vejam essa experiência. Coloque uma folha num copo com álcool e em pouco tempo vocês vão ver que toda a cor da folha sairá no álcool. Essa é a clorofila das folhas. Cultivar uma planta sem conhecer o seu corpo é o mesmo que tentar chegar a algum lugar sem conhecer o caminho. Pode dar certo ou não. A planta ser viva assim como o homem, a planta é dividida em partes, com funções definidas, que devem ser muito bem cuidadas. A planta é composta de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como despensa, guardando reservas de nutrientes. O caule é a espinha dorsal da planta, mantendo-a ereta. O caule tem várias denominações. Nas árvores chama-se tronco, haste nas plantas rasteiras e tenras, estipe nos coqueiros e palmeiras, e como quando dividido em nós e entre nós. O caule pode ainda ser chamado de estolão, nas suculentas e trepadeiras, e quando modificado conhecido como rizoma, bulbo, gavinha ou espinho. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. Geralmente são constituídas de lâminas e pecíolos, cabinho que a unem ao caule. Representam-se de várias formas, lineares, oblíquas ou lanceoladas. Quando uma flor desabrocha, significa que está pronta para reproduzir-se. Com a parte masculina e a feminina perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, fecundando o óvulo e o ovário. Quando a planta dá uma flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. O fruto é o ovário fecundado que se incumbe de proteger a maior riqueza de uma planta, a semente, guardando-a em seu interior. Homens e animais que se alimentam dele transportam sementes para os outros locais, ampliando a proliferação das espécies. Minha avó faz um chá de plantas que cura resfriado. Bia, os remédios basicamente são feitos de plantas. A maioria das plantas são medicinais. As plantas medicinais são plantas que contêm substâncias bioativas. Muitas dessas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado. Na realidade, toda planta, mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem. Existe um grande número de plantas medicinais em todo o mundo, usadas desde os tempos pré-históricos na medicina popular por diversos povos. As plantas medicinais são utilizadas na medicina atual, fitoterapia, em diversos países, incluindo o Brasil. Vocês querem um chazinho de folha de maracujá? Na tarefa do seu livro você vai realizar e qualquer dúvida você liga para o WhatsApp da escola.